DSL é o acrônimo para Domain Specific Language. É um termo que, se eu não me engano, quem cunhou foi o Fowler. Eu conheci por um livro dele que eu li há muito tempo atrás, e eu reli de novo, infelizmente, para fazer essa palestra. Eu não curto muito esse livro, apesar dele ser excelente. Mas beleza. É um nome bonito que especifica algumas regras para fazer algumas coisas. É extremamente difícil definir, então, em vez de definir, eu pretendo mostrar para vocês como é que vocês podem construir DSL com PHP. Se vocês trabalham com outras linguagens, eu sinto muito, porque as coisas que a gente vai usar são bem específicas do PHP. Tá ok? Então, uma DSL de validação. Alguém chuta qual DSL de validação eu vou mostrar? A do Symfony, tá ligado? Não, eu vou mostrar a do Respect, que acho que tem... Hoje é o Moody que dá maior trampo nesse rolê aí, que acho que se juntar o que ele fez, o que eu e o Kognet fizemos, ele fez 3 vezes mais, tá ligado? Mas... Nós três, a gente trabalhou bastante com isso, a gente usa bastante porque a gente gosta muito. Quem nunca viu o Respect Validation? Tem alguém aí? Beleza. Mas todo mundo já fez validação. Os ifs, switches, alguma coisa. A ideia do Respect Validation é que você tenha uma fluent interface para fazer validação. Então, você consegue ler ela desse jeito. Eu quero validar uma string que tenha exatamente 8 caracteres, tenha um hífen, comece com 3 letras maiúsculas, termine com 4 números, e aí você passa, valida isso aí. Apesar de vocês conseguirem entender exatamente o que é cada regra que a gente está validando, às vezes falta um pouco de contexto, tá ok? E apesar de, com o validation, a gente conseguir ter esse contexto de alguma forma, existem outros jeitos de dar esse contexto. Por que o contexto é importante? Alguém faz ideia do que a gente está validando aqui? O que é ou alguma coisa que a gente quer validar? É a placa de um carro, beleza, porque não tem nada a ver com o que a gente faz, beleza? Mas existem outras coisas que te ajudam a dar contexto que o validation não precisa dar para vocês, certo? Poucas pessoas com quem a gente conversa, e muito pouca gente vem conversar com a gente a respeito disso, infelizmente, usa o validation dessa forma. Até o Fábio, inclusive, já tweetou falando que o validation era uma merda porque era tudo estático, tá ligado? Ele não perdeu 1 minuto para entrar e ver todas as classes que compunham a parada. Tá ligado? Eu perdi 3 meses para falar que eu não curto o Symfony, tá ligado? Mas vamos lá, você pode usar sim. Esse jeito de usar, você instanciar as regras na mão, ele faz exatamente a mesma coisa que a gente estava fazendo lá na frente. Ele lê um pouquinho diferente? Lê. Tem um new aí no meio, tem umas vírgulas, tem uma namespace que a gente está importando lá em cima, mas ele tem algumas coisas mais interessantes aí que valem a pena prestar atenção. Uma namespace que dá um pouco de contexto da onde a gente está e o que a gente quer fazer com esse código. Uma classe que fala o que a gente está fazendo de fato, sem alguma ferramenta precisa dar isso para você, e tudo isso é feature da linguagem. Tá ok? Apesar daquela DSL lá ser bem expressiva, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso e começassem a reavaliar agora nos exemplos o quão expressivo é algumas das coisas que a gente está acostumado no dia a dia também. Tá ok? E a ideia é que você consiga criar as suas próprias regras e consiga, dentro de algum controle, validar alguma coisa um pouco mais complexa. Por exemplo, a gente recebe um array num post e a gente consegue validar a criação de um motorista novo desse jeito. Uma parada interessante das DSLs é, muita gente vende a ideia de que a DSL vai fazer o cara de negócio conseguir escrever essa parada. Tem um outro exemplo de DSL que é o Behat ou Cucumber, eu não sei quem já viu, que é um framework de teste. E eles falam, não, o pessoal de negócio consegue escrever isso. Eu duvido muito que isso vai acontecer, eu já tentei puxar essa ideia para frente, já tentei chibatar nego de negócio para escrever essas coisas. A bem da verdade é que eles não se escrevem, mas a vantagem é que se eles batem o olho nisso aí, o cara consegue chegar, dar um tapa na tua cabeça e falar, ô idiota, a gente não aceita carro com mais de 5 anos, não. A gente agora só aceita com 3. Então, essa linha de comunicação, apesar dele nunca ter codado, ele consegue ler e ele consegue deduzir que o ano do carro tem que ter no máximo 5, ele falou, não, é 3. Então, essa linha de comunicação que a gente ganha, né, que a gente não deveria ter perdido na hora que a gente coda, porque linguagem de programação que a gente coda hoje não foi feita para não programador, né? A ideia do COBOL era que qualquer um pudesse codar alguma coisa e não que programador codasse. Programador tem que codar e assembly para os caras naquela época, né? Hoje, fudeu. Então,
A ideia é que a gente consiga fazer isso aí e compor as nossas próprias regras. Muito pouca gente faz, infelizmente. Eu espero que vocês façam o exercício de fazer isso. Como vocês fazem isso? Está documentado? Não precisa. Validation tem quantas regras tem essa parada? 100 e lá vai caralhada, tá ligado? Tem regra para cacete, então você consegue entrar lá e ver de várias formas como a gente fez essas coisas. Tá? Então, isso é uma DSL, e aquele cara lá é um exemplo de DSL. Mas, beleza, como é que a gente consegue criar essa parada? Então, você cria uma classe e vai jogando um monte de método lá dentro. Tá ligado? Só que chega uma hora que você tem 100 e poucos caras, você não vai ter 200, 100 e poucos métodos aí dentro, certo? Essa parada não é muito da hora, né? Os amiguinhos que palestraram até hoje, eu, inclusive, eles vão olhar e falar... não, tá ligado? Como é que a gente garante um comportamento para ser implementado em diversos lugares? Que ele pode crescer, ou que a gente tem liberdade de implementar em vários jeitos. A O e o PHP ele tem uma parada interessante, que são as interfaces. Certo? Então, a gente garante que todo mundo que implementar essa parada precisa implementar esse método e vai retornar para a gente, se o que a gente passar para esse método é válido ou não. E a gente consegue fazer uma regra string type. Então, a regra string type agora consegue falar para a gente se o que a gente está passando é uma string ou não. Certo? Suave. Mas a gente consegue fazer algumas coisas mais interessantes com essas interfaces. Essa aqui é uma das regras mais interessantes que tem no Validation. E ela é um pattern que eu não sei se as pessoas estão familiarizadas, mas ele chama Composite. É um nome complicado, parece que é um negócio extremamente complexo de fazer, mas ele é bem simples. A ideia é, a gente vai criar uma regra que valida outras regras. Então, se a gente passar 10 regras, ele vai me falar que ou as 10 regras são válidas, ou que uma delas não é, ou que todas não são, foda-se. Se uma der errado, eu quero que essa regra não vale. Então, ele recebe, certo, várias regras em argumento. Quem não conhece aquele operador lá é o variadi, que acho que é 5, 6. Certo? Então, tudo que a gente passar como argumento vai virar o array, é o func_get_args ali do PHP antes do 5, 6. E quando a gente chamar o isValid, a gente vai fazer um for each e vai ver qual das regras é inválida. Se alguma não for válida, não é válida. Aí a gente tem esse cara agora, que consegue validar várias regras, e a gente consegue fazer aquelas regras do carro lá que a gente consegue compor. Regra simples, criar uma regrona mais complicada. Depois, usar essa regra dentro de uma regra mais complicada, que é o motorista lá, certo? E aí começa a ficar chato ficar criando as instâncias dessas coisas, certo? Porque a gente tem muita regra, você tem que ficar dando new toda hora, e não sei o que lá. Como é que a gente consegue fazer isso de um jeito mais fácil? A gente cria, obviamente, uma classe para fazer isso. Então, a gente vai criar uma factory, que a gente vai passar só o nome da regra que a gente precisa, e a gente não precisa mais importar namespace, dar new e o cacete, a gente chama um método, certo? Esse cara é bem simples, ele usa uma parada que o PHP tem. Quem conhece Reflection? Beleza, quem não conhece, vocês não deveriam conhecer, e não fui eu que apresentei. Mas o que esse cara faz é, a gente passa o nome de uma classe para ele, para Reflection Class, e a gente consegue conhecer algumas coisas dessa classe agora. A gente consegue saber em que arquivo ela foi declarada, que linha que começa a declaração desse cara, qual é o docblock que tem nele, ou criar novas instâncias. Certo? Então, a gente usa esse cara para criar novas instâncias de regras. Só que, beleza, a gente ainda precisa chamar um método numa classe que a gente cria uma instância. Tem como a gente diminuir esse código? Porque o lance da DSL todo é, a gente pode usar recursos da linguagem para tornar nosso código expressivo. Mas toda aquela mecânica de new e alguma coisa, ele atrapalha um pouco a leitura. Será que a gente tem como remover essas paradas? O PHP tem essa parada chamada método mágico, tem vários. O que a gente vai usar aqui é o underline call. Toda vez que a gente chamar um método numa instância dessa classe, na factory, que não existe, ele vai executar esse cara. O que ele vai passar? O nome do método que não existe e os argumentos que a gente passou para ele. O que esse cara faz? Ele vai criar uma factory. Então, ele vai criar uma instância de regra. Eu vou usar o nome do método como nome da regra e os argumentos como argumento do cara. Aí a gente consegue fazer isso aqui. Instancio a factory, certo? E aí eu chamei o string type. String type é um método que não existe nessa classe. Ele vai chamar aquele cara, vai chamar a factory passando string type como regra e não vai passar nada. Mesma coisa o cara de baixo, ele vai fazer a mesma coisa. Repara como esse código lê um pouquinho melhor que o anterior, que a gente limou lá a instância, o create, papapá. Tem como a gente diminuir mais isso, ter menos código ainda? A única coisa que a gente pode fazer é limar a instanciação da factory agora. E aí a gente usa uma parada meio evil, tá ligado? Que a galera não curte, mas a gente tem todos os benefícios que um singleton pode dar sem nenhum efeito colateral, porque a gente não compartilha
um estado estático entre todas as coisas. A gente só usa para criar a instância, tá ligado? Da factory. E quando a gente chama o call static, que é a versão do método call para um contexto estático, ele vai chamar o cliente instance de novo. Então, a gente não precisa mais instanciar esse cara. A gente consegue chamar o who factory, né, que eu fiz um alias lá para ver, e a gente consegue criar as classes assim. Beleza? Então, essa é toda a ideia do validation. Tá ligado? Se você tiver todas as regras, 5 anos de correção de bug, não sei quanta gente contribuindo com regra, e não sei quantos mil testes, você tem isso aí, mas essa é a base da parada inteira. Tá ok? Uma ideia interessante para anotar aqui é, a DSL é só essa última parada que a gente leu aqui. Essa facilitação aí. A gente ainda precisa das regras, a gente ainda precisa da coesão entre os objetos para que tudo exista, para possibilitar uma DSL decente de acontecer. Tá ok? Esse é um exemplo de DSL chamada interna. Por quê? Porque ele usa uma linguagem já existente, ele só funciona dentro do PHP. Tá? A gente vai ver um exemplo agora. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Sim? No final, a gente abre para perguntas. Quem não sabe o que é annotation? Beleza, todo mundo sabe, então. Então, vamos ver como essa parada funciona. Vamos lembrar o que a gente tem. A gente tem uma interface de regra e uma regra para validar a placa de um carro. O que a gente quer? A gente quer, dentro de um objeto, que as propriedades sejam validadas por uma regra de validação que a gente vai usar. Certo? E eu vou especificar isso num comentário. Esse é um exemplo de DSL externa no PHP. Se alguém já leu o livro do Fowler, o Fowler ele fala que annotation é uma DSL interna. O detalhe aqui, o pulo do gato, é que no Java, DSL é um recurso de linguagem. No PHP isso é um comentário, ele caga, tá ligado, por isso aí. O Java ele valida a sintaxe, ele valida se você está passando as coisas certas. Tá? E por isso, eu considero esse cara aí externo, e eu acho que o Guy Gallas concorda comigo. Beleza. Foda-se, né, que a gente concorda em alguma coisa. Essa cara... Mas acho que DSL é uma parada que acho que se a gente conversar com mais 5 pessoas que estudaram sobre isso, nós 5 vamos discordar, tá ligado? De várias coisas. Mas vamos lá, a palestra é minha, eu falo que isso é um exemplo de DSL externo e está valendo. Então a gente vai validar esse cara com o plate validator. O que a gente precisa fazer primeiro? Como é um comentário, o PHP não interpreta nada disso. A gente precisa fazer algum código que interprete essa palhaçada. Certo? O que esse cara tem que fazer? A gente tem que passar o objeto para ele, que é o validator annotations lá. A gente vai passar um objeto, ele vai ter que pegar, ler todos os comentários dessa classe, ver se tem alguma coisa interessante para ele e chamar o isValid nesse objeto aí para ver se ele é válido ou não. Como é que a gente começa a fazer isso? A gente primeiro precisa encontrar a parte interessante de uma variável, certo? De um comentário. É uma parada assustadora, né? Meu Deus, muito código. A única parada interessante, eu não sei se vocês conseguem ler, mas é o primeiro método. É uma classe para filtrar o primeiro comentário de um docblock. Então, o que eu tenho que passar aí? Eu tenho que passar um bloco de comentário. Para cada linha desse bloco de comentário, eu vou ver qual deles tem uma annotation. Como é que eu vejo se tem annotation? Meu, tem uma arroba aqui, eu fiz um bagulho bem porco. Rolou uma arroba, é uma annotation para mim. Quando eu encontrar uma annotation, eu vou tirar asterisco, arroba, barra invertida e espaço em branco. Quebra de linha e o caramba. O que eu vou ter com o resultado disso aí? Eu vou ter só o plate validator lá, né? Então, ele vai me retornar só esse plate validator. Só o primeiro. Se eu tiver outro, ele vai cagar, certo? Vocês têm como melhorar essa implementação mais tarde. Ou usar o Doctrine Annotations, que implementa uma parada bem mais elegante, que é um Lex, você pode estudar de compilador para fazer isso. Eu desejo toda a sorte do mundo. Então, beleza. Agora a gente já tem o nome da regra que a gente precisa usar para validar, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a regra a partir desse nome de regra. De novo, reflection, tá ligado? Não fui eu que apresentei essa parada para vocês, tá ligado? Tem uma galera que fala que não é da hora usar, eu não sei lá, costumo discordar muito bem com eles. Então a ideia toda agora é que a gente vai criar uma regra a partir de uma propriedade de um objeto. Então eu vou pegar uma instância, vou passar o nome de uma propriedade
E aí eu vou fazer uma reflection, pegar a propriedade, pegar o bloco de comentário desse cara e passar para a classe de filtro que a gente acabou de criar. A gente tem o nome da regra, a gente só chamar o create instance lá, que a gente tinha antes com o nome da regra que a gente precisa. Beleza, a gente já consegue criar uma regra a partir do comentário. Agora a gente precisa juntar tudo num montinho só. O que a gente precisa fazer? A partir de uma classe, a gente precisa pegar a lista de propriedades dessa classe, que é o annotations lá dentro da classe validator, iterar entre todas as propriedades, certo? E para cada propriedade chamar o método na factory lá para criar o cara. Aí a gente tem a regra. A gente chama o isValid dentro do objeto e se der errado, essa parada. Então a gente implementou uma outra DSL, que é o esquema de annotations. Essa DSLzinha ela tem vários problemas de implementação. Eu não posso especificar mais de uma, eu não consigo passar argumento, certo? Mas ela funciona. Se a gente fizer isso aí, ela consegue validar o que a gente quer. Esse tipo de DSL é chamado de externa porque, obviamente, que ele é o oposto da outra que não usa nenhum recurso da linguagem. Qual que é o problema, ou qual que é a vantagem de fazer isso? Como ela é uma annotation, a gente usou arroba, mas a gente podia usar em inglês, certo? A gente não precisava estar preso às regras do PHP para fazer essa DSL, então a gente tinha mais liberdade. A gente conseguia ter uma leitura mais fluida. Só que, ao mesmo tempo, pensa que eu tenho uma regra de validação aqui nos nossos exemplos que precisa de conexão com o banco. Ou que nem o exact length, que recebe um número que é o valor, entendeu, que eu posso passar. No caso do valor é simples, né? Mas se eu preciso de uma conexão com o banco, por exemplo, como é que eu passo essa conexão do banco num comentário? A parada começa a ficar chata. Aí você precisa fazer o que o Symfony fez, que é o esquema de service, tá ligado? Parabéns, ó. É uma puta da minha ideia, tá ligado? Essa parada que vocês fizeram. Mas é uma solução. Tá ok? Boa ou não, você precisa ver as necessidades que você tem. Existem outros exemplos de DSL que a gente pode citar rapidamente. O Behat, que eu já falei mais cedo, é um exemplo de DSL externa também. Você consegue usar as regrinhas de inglês e especificar um arquivo de teste. Tá? A gente tem o Composer. O Composer em si, se a gente parar para pensar, ele tem muita coisa ali que não faz parte do DSL, mas quem aqui já fez um Composer Require no console? Beleza. Isso aí é uma DSL. Tá ligado? Que nem o Create Project, por aí vai. Então, ele tem uma DSLzinha dos argumentos lá. O Symfony Console ele é feito para você conseguir construir isso, a linha de comando para ela ser lida e ser entendida facilmente. O Thing, que é o Ent, também é uma DSL, que é o arquivo XML lá que especifica a tarefa repetitiva. A gente vai ver mais para frente um pouquinho sobre isso. A DQL, que é o SQL usando as configurações e mapeamentos do Doctrine, que também é implementada de um jeito bem parecido, só que é bem maior, né, que o esquema de annotation Doctrine, certo? Mock de teste, eu espero que todo mundo tenha a oportunidade de ter odiado já essa merda, tá ligado? Mas ele também é uma DSL bem porca, porque a gente sempre esquece. Eu, pelo menos, nunca lembro, tá ligado? Quais são os métodos que a gente precisa ter para usar. Existem outras bibliotecas de mocks com uma DSL melhor para a gente implementar, mas o construtor lá, aquele builder, é uma DSL. As DSLs, essa é uma parada interessante que o Fowler fala, elas costumam ter uma linha de vida, um ciclo de vida. Elas começam com um problema que a gente precisa resolver. Então, por exemplo, sei lá, no exemplo que a gente citou, validation, a gente começa a criar regras para validação com uma classe, implementa uma interface, certo? Chega uma hora que a gente tem, 15 classes e a gente está de saco cheio de ficar instanciando, a gente precisa de alguma coisa melhor para construir. A gente tem uma puta ideia, fala, vamos criar uma API da hora para instanciar esses caras e expressar melhor o que a gente está fazendo. A gente cria uma DSL interna. O bacana da DSL interna é que a curva de aprendizado delas, para quem programa, é muito baixa, mas para quem não programa naquela linguagem, ela é um pouco alta, porque ele precisa saber das mecânicas daquela linguagem. Tá ok? Então, quando você tem esse tipo de coisa, ou a parada começa a ficar extremamente complexa, ou é muito maior do que a sintaxe te permite expressar, você vai para uma externa. Então, esse é um ciclo de vida bacana para quem nunca criou uma DSL. Começa a resolver um problema com calma, tá ligado? Cria uma interna, a hora que esse cara evolui, vai para a externa. A única parada que eu acho que vocês têm que prestar atenção é que DSL tem limite. Por que a gente, em todos os componentes do universo, não implementa uma DSL para a gente usar? Porque nem todos os problemas são passíveis de se resolver com DSL. A ideia da DSL é que ela tenha limites. Ela resolve um problema bem pequeno e é que ela respeite algumas regrinhas
que sejam fáceis de ser assimilados pelas pessoas. Essa é a vantagem dela, certo? Afinal, a gente tem linguagem genérica que resolve esse problema de uma forma melhor. Um cara que deu muito errado foi o Ent. Quem já usou já esses caras, o Fing ou o Ent? Ele, Makefile, o Travis, YML, todos esses caras fazem mais ou menos a mesma coisa. Qual que é a ideia em cima desses caras? É automatizar uma tarefa repetitiva. Então, a ideia é que você crie um XML com vários targets, e cada target vai ter vários comandos ali dentro que vão ser executados quando você chamar ele. Então, teste, ele vai, sei lá, baixar o PHP Unit, rodar, gerar um relatório e mandar para um servidor de integração contínua. A gente vai fazer um deploy, várias tarefas também. Vamos empacotar, vamos, sei lá, mandar via FTP para algum lugar, ou fazer um push no Git, fazer uma tag, e beleza. Essa parada ficou tão bacana que chegou uma hora que os caras viraram e falaram, cara, a gente precisa de uma condição. Tá ligado? Só que como ela é uma DSL externa, é um XML, não tem como a gente ter uma condição. A gente não está mais no Java ou no PHP para a gente implementar um if suave ali, certo? E aí que a parada dá merda. Porque começa com uma condição, aí os caras falam, beleza, realmente precisa. Tá ligado? Aí eles abriram as pernas. Eles abriram as pernas, rolou o for, tá ligado? Rolou um while, rolou execução de comando externo, tá ligado? Rolou logar em servidor. Os caras cagaram, essa parada explodiu, os caras criaram outra linguagem de programação, tá ligado? Para criar outro cara que é extremamente mais complicado, tá ligado? Para resolver um problema que eles podiam ter resolvido com Java direto. Tá ligado? Então, uma parada que começou simples, tipo, a gente precisa aprender uma outra linguagem genérica de novo para resolver um problema que a gente podia simplesmente ter criado um conjunto de classes para resolver. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Esse é o problema da DSL. Algumas coisas, amigão, faz um conjunto de classes da hora aí, dá uns nomes tipo bonitinho para as classes, tá tudo certo. Tá? Toda a parada importante que eu gostaria que a gente pensasse um pouco para começar a fazer DSL é que a gente tem que começar a considerar código como mensagem. Todo mundo, eu acho que é muito natural para todo mundo pensar, pelo menos para mim foi, pensar em que código a gente está pedindo para a máquina fazer alguma coisa, quando na verdade a parte importante do código é que a gente está resolvendo um problema e outra pessoa tem que entender como a gente resolveu e qual o problema. Entendeu? Essa é a mensagem que um código tem que passar. Os DSLs ajudam nesse problema. A parada que a gente esquece é que toda mensagem tem um ciclo de vida. Ela não começa quando a gente só escreve uma parada. Ela tem um contexto, um passado histórico que as pessoas que vão ler esse código têm. Eu podia fazer isso aqui em, sei lá, no Japão. Os caras, se bem que no Japão os caras iam ficar me olhando com cara de tacho 100% do tempo, mas em outro lugar dificilmente as pessoas entenderiam essa brincadeira por causa do contexto de uma música, o cacete. Então, para quem você está falando ou codando é extremamente importante. Tá ligado? Eu já sofri, fiz muitas pessoas sofrerem ignorando completamente o conhecimento que elas tinham a respeito de alguma coisa. Então, não adianta você fazer o melhor código do mundo que você acha se as outras pessoas que vão trabalhar com você não vão entender nunca essa parada. Então, na hora de vocês fazerem alguma coisa, presta atenção nisso. DSLs ajudam nisso. Certo? Sim, as mensagens têm limites. Né? Pouca gente, por exemplo, assim como a mensagem lá com textinho lá do 99%, pouca gente percebe que no micro-ondas a gente tem um reloginho. Vocês já pararam para pensar que o relógio no micro-ondas é a parada mais inútil do universo? Tipo, ninguém falou, que horas são? Peraí que eu vou ver no micro-ondas, tá ligado? Mas qual que é a sacada? O micro-ondas tem um monte de número, e aí quando você aperta, ele substitui no reloginho. Automaticamente você saca, você fala, puta, isso aqui é tempo, tá ligado? Eu não vou somar dois números aqui, ele vai me dar alguma parada. Tá, então, essa sutileza de mensagem que a gente tem no reloginho do micro-ondas, a linguagem também tem. A gente sabe que é uma classe, tá ligado? Que o nome de uma classe é diferente de um nome de método, que é diferente de um nome de namespace, que é diferente de um nome de variável. Então, tem várias sutilezas dentro de uma linguagem genérica que a gente consegue usar assim como o relógio no micro-ondas. Certo? Que elas fazem uso de um conhecimento prévio, usam um vocabulário comum entre as pessoas que vão trabalhar em conjunto, certo? Para resolver um problema, assim como o Ivo e o Nelson estressaram pra caramba a ideia de domínio. Tá? Então, puta, que porra são DSLs no final? Né? Eu falei um monte de coisa e não consegui ler final. Eu consigo falar que não é essa parada, certo? Consigo falar que elas são boas mensagens, que elas dependem de bons domínios, por quê? De novo, é difícil criar uma DSL para pagamento
porque a gente tem diversas integrações de pagamento que trabalham de diversas formas diferentes em diferentes necessidades. Então, eu posso ter a ideia brilhante de falar, eu vou ser foda e vou criar uma DSL de pagamento. Cara, você vai criar outra linguagem de programação, tá ligado? Então, cria um conjunto de classes bem, cria uma interface bacana e tipo, faz ser fácil de plugar novas interfaces aí, como a gente tem o OmniP, a gente tem alguns outros exemplos aí. Então, nesses casos, é mais bacana usar uma linguagem genérica do que uma DSL. Então, presta atenção no tipo de problema que vocês vão resolver. Tá ok? E elas são bacanas porque elas são mais específicas que linguagem genérica, certo? Então, a gente consegue limitar o contexto, é mais fácil de entender, papapá. Por isso que elas comunicam mais coisas, certo? A gente tem que sempre lembrar que desenvolvimento é sobre comunicação. Então, pensem nisso quando vocês forem criar as próximas classes e interfaces de vocês. O que vocês estão comunicando com isso? Sabe o próximo commit de Git, tá ligado? Se estiver aberto, eu vou ser o cara xingando lá. Falou, caralho, eu não faço ideia do que você está fazendo aqui. Quem trabalha comigo sabe que eu sou bem chato com essa parada. Porque comunicação é importante. Eu realmente considero que o desenvolvimento é a respeito disso tudo. Tá? E DSL é uma das ferramentas para fazer isso. Para melhorar a comunicação. Gente, uma salva de palmas. Obrigado, Pascoete.